Fala, meu povo! Aqui quem está falando é Helder Santos. Estamos diretamente da cidade de Aarhus, que é a segunda maior cidade da Dinamarca. E como vocês podem ver, o clima não está bom, né? A gente está aí com um clima muito frio, né? E o céu muito nublado, que é o céu basicamente comum aqui da Dinamarca. Então, geralmente a gente já está acostumado já a viver nesse clima aí meio cinza, né? Geralmente a gente sente muita falta aí do céu azul, né? Porém, galera, o vídeo de hoje vai ser basicamente sobre isso, né? Sobre falar das coisas negativas da Dinamarca. Até porque eu não vejo muita gente falar sobre as coisas negativas, né? Eu vejo sempre a galera falar das coisas positivas. E às vezes eu acho que é importante também, né? Principalmente para as pessoas que estão interessadas em morar na Dinamarca, né? Interessadas em estudar na Dinamarca, ou até interessadas em visitar a Dinamarca também, né? Então, a gente vai começar esse vídeo aqui falando um pouco aí sobre o custo de vida elevado, né? Eu acho que não é segredo para ninguém que a Dinamarca tem um custo de vida muito elevado, né? Então, as pequenas coisas aqui que no Brasil seria muito barato acaba se tornando meio que um pesadelo, né? Você pagar um preço tão elevado, né? E apesar, né, de o salário ele acompanhar, né, essa questão aí do custo de vida elevado, né, você vai receber um salário alto, né, porém você vai acabar gastando muito alto também. Então eu acho que é uma coisa que acaba se tornando uma grande desvantagem, né, para mim, né, no meu ponto de vista. Eu acho que esse aí é um dos fatores mais negativos da Dinamarca, né, porque você acaba meio que não sentindo que você tem um salário alto porque você está gastando muito dinheiro. Então, um exemplo muito bom disso, né, são as frutas, que basicamente todas as frutas, com exceção do morango, algumas frutas aqui que são de clima frio, né, geralmente o restante das outras frutas tropicais que a gente está acostumado a consumir no Brasil são muito mais caras aqui, né? Então a gente tem um exemplo claro aí de uma manga, né? Uma manga sair em torno aí de 7 a 10 reais, uma única manga, né? A gente tem também exemplos de, sei lá, quatro bananas, às vezes vai sair por um preço aí de 5 ou 6 reais, quatro bananas. Então, são essas coisas que às vezes a pessoa vem para cá, né, até como turista mesmo, e não tem noção, né, do preço alto das coisas. Tem outros exemplos aqui, como por exemplo uma cerveja, né? As pessoas vêm para fazer turismo também, né? Então as pessoas vão se deparar com esses preços elevados, principalmente, né, nas coisas de consumo. Você vai num restaurante e você vai sentir o impacto do preço, né? Um prato de comida às vezes vai acabar saindo aí por, sei lá, 100 reais, 150 reais, uma coisa simples, né? Um prato de comida que geralmente é uma salada e um pedacinho de carne. Então, é meio complicado e acaba se tornando uma coisa muito negativa porque você vai gastar muito dinheiro e você vai ter aquela sensação de que você não consegue juntar dinheiro. Então, se uma pessoa querer vir para cá, achando que vai ficar rico, né, achando que vai conseguir juntar bastante dinheiro, eu acho meio difícil, né, porque a questão do custo ser muito elevado aqui faz com que você gaste muita grana. Então, esse aí é um ponto que as pessoas geralmente não comentam tanto, né, do valor elevado do custo de vida. Conseguir um apartamento aqui às vezes é um pouco difícil porque existe uma demanda muito alta, né, e poucas pessoas trabalhando também na questão de construção civil, porque é caro, né? É caro construir uma casa, é caro manter um funcionário para construir uma casa, é caro para ter uma pessoa que vá limpar a sua casa, né? As pessoas no Brasil, elas estão acostumadas, as pessoas obviamente, né, de classe média alta, estão acostumadas a ter pessoas para limpar a sua casa. Então aqui na Dinamarca vai ser muito difícil você conseguir contratar uma pessoa para limpar a sua casa, a não ser que você tenha muito dinheiro, né? Porque o custo para você manter uma pessoa limpando a sua casa vai ser altíssimo, né? Então geralmente aqui as pessoas não têm pessoas, não tem diarista, não tem uma pessoa para ficar limpando a casa, com exceção das empresas, né? Porque a empresa geralmente é uma coisa diferente, então a empresa geralmente consegue fazer um contrato aí com outra empresa que presta serviço de limpeza, mas a regra mesmo aqui é não ter, né? Não ter pessoas que têm, sei lá, diaristas indo na sua casa. É claro que existem alguns casos isolados, né? As pessoas às vezes contratam uma vez ou outra uma diarista, mas aí é isso, né?
Outro fato importante aqui, que vale salientar, né, é a questão do inverno. As pessoas acham que o inverno na Dinamarca é muito frio, porém é um inverno frio, né? Porém, já ia falar aqui inferno, né? Mas enfim, é muito complicado essa questão do inverno, porque a gente tem uma coisa muito característica da Dinamarca, que é esse clima nublado, né? E outro fator muito importante de salientar é o clima de vento, né? A gente tem um clima aqui que venta bastante e esse clima de ficar nublado, né? Aquela questão de ficar nublado. E outro fator interessante que no inverno a Dinamarca, por estar no hemisfério norte, muito acima ali, né? A gente tem a pouca incidência de luz solar, ou seja, ao amanhecer, a gente tem um amanhecer tardio, né? Que gira em torno aí das 7, 8 horas da manhã. E o anoitecer acaba se tornando também mais cedo, né? Então, a partir aí, em torno, né, das 4 a 5 horas. Então, a gente tem uma questão do sol reduzido, né? Se você sai para trabalhar às 8, 9 horas, se você sair, vai estar de noite. E quando você sai do trabalho, que vai ser aí em torno das 5 horas, vai estar de noite. Ou seja, você praticamente não vai ver nenhum sol aparecer. Você não vai tomar uma gota de sol. Lembrando também que tem um fator de que vai estar nublado, né? Então, a questão do inverno aqui é mais a questão da falta de luz solar. Então, você vai ficar com uma deficiência de vitamina D. Você vai precisar suplementar a sua vitamina D com um comprimido, né? Então, você vai ter que gastar dinheiro também comprando o comprimido, né? Então, acho que esse é o fator mais que deve ser levado em consideração, né, em relação ao inverno. Não é nem que faz tanto frio, mas sim a questão da falta de sol, né? A gente tem também um frio, né, que gira em torno de 5 até menos 5 graus, né? E alguns dias a gente vai ter um clima aí muito mais frio, de até menos 10, menos 12, né? Claro que menos que isso aí vai ser coisas bem esporádicas, assim, vai acontecer uma vez ou outra, né? Outra coisa também, galera, que está relacionada ao custo elevado, né, são os altos impostos. Então, você vai ter aí uma carga de imposto aí direto na sua fonte retido, né, que é muito alto. Até para você abrir uma empresa aqui, você vai ter que pagar imposto alto do mesmo jeito, né? Então, a gente tem aí associado aí, né, ao Estado Social da Dinamarca, né, que ele é um estado muito esquerdista, né, em relação a isso. Então, a gente vai ter aí um auxílio, né, para praticamente tudo. A gente tem aqui auxílio moradia, a gente tem o sistema de saúde público, né? A gente tem também o auxílio creche, auxílio muitas coisas aqui. Então a gente acaba pagando um imposto muito alto aqui. Porém, né, há pessoas que vão dizer que isso é uma coisa positiva, né? Então eu não estou aqui para dizer se é positivo ou negativo. Estou passando a informação, né, de que o alto imposto acaba se tornando negativo no seu salário, né? Então vale a pena aí salientar, né, essa questão aí dos altos impostos. Outra coisa muito negativa, né? Mas assim, algumas pessoas vão achar positivo, né? Então a gente tem também aqui uma cultura reservada, né? A gente tem aquela questão do dinamarquês, ele não se comunica tanto quanto o brasileiro, né? Tanto quanto a cultura do América do Sul em geral, né? De conversar. A gente consegue perceber isso muito consegue perceber isso muito gritante, né, no ambiente de trabalho, né? Então, o ambiente de trabalho ele tende a ser um pouco, como eu posso colocar isso? É um pouco meio direto ao ponto, né? Não tem muitas brincadeiras, não tem. Claro que eu não estou exigindo que tenha brincadeira no trabalho, né? Mas não é um ambiente de trabalho tão descontraído quanto no Brasil, né? Não tem aquela questão de você acabar se tornando amigo do seu colega, né? Obviamente que é trabalho, né? Mas você vai perceber aí pela cultura mesmo, né, que as coisas aqui são mais diretas, né? Então, vale a pena salientar isso, né? Outra coisa que as pessoas geralmente não falam são as questões dos racismos e preconceitos aqui, né? Então, existe sim racismo aqui na Dinamarca, né? Apesar de as pessoas terem um nível educacional muito alto, né? Existe um racismo aqui, mas o racismo mais gritante aqui é o racismo, é o preconceito mesmo da xenofobia, né? Que as pessoas têm um pouco de preconceito maior contra pessoas de origem árabe, né? Por causa da questão da imigração em massa que aconteceu há alguns anos aqui, né? A gente teve muitos refugiados aí vindo para a Europa em geral
E a Dinamarca acabou, então, recebendo aí grande parte aí desses imigrantes aí que vieram, né, do Oriente Médio, em sua grande maioria. Tiveram também, né, imigrantes de países da África, né? Porém, a gente tem uma quantidade muito maior, né, de descendentes de árabes, né? Vamos colocar assim. Então, algumas pessoas têm um certo preconceito, né? Porque essas pessoas elas tendem a seguir a sua própria cultura, né? Então, a integração dessas pessoas é um pouco diferente. Elas tendem a viver no seu mundo árabe, né? A religião deles é uma coisa que acaba se tornando até meio que a força deles, né? Seguir a religião deles e viver a vida deles do jeito que eles querem. Então, eles tendem a não se misturar muito, né, com o dinamarquês. Mas quando eu falo se misturar muito, não quer dizer que eles não falam, que eles não vão para as mesmas escolas. Sim, eles vão para as mesmas escolas, mas existe uma divisão aqui na sociedade, né? E preconceito também, né, do dinamarquês em relação a isso. Existem preconceitos claros, né? Uma vez eu perguntei a um colega meu, na verdade, eu estava mostrando a ele um cantor, né? Um cantor de dinamarquês, né? Que estava cantando rap e tudo mais. Aí ele simplesmente não gostou porque ele falou que o cara tinha um sotaque de árabe. Então ele falou que, esse cara tem um sotaque árabe, então não presta, entendeu? Então, tipo, já tem aquela coisa, né? Se uma pessoa é meio que descendência árabe, né? Geralmente eles não eles se comunicam, obviamente, né, galera, em dinamarquês. Porém, eles crescem falando árabe, né? Porque eles vivem em lugares que as pessoas, na grande sua maioria, são árabes, né? Então eles ficam com o sotaque mesmo árabe, né? Então é um fator até curioso, né? Porque as pessoas elas nascem aqui na Dinamarca, crescem aqui, mas mesmo assim, por ter parentes, né, árabes, no caso os pais árabes, primos árabes, eles acabam que criando o seu círculo social árabe, né? Então é muito comum você encontrar um árabe aqui que fala de um jeito diferente de uma pessoa dinamarquesa que não tem descendência árabe. Então isso é meio que gritante aqui, né? E isso acontece muito mais em descendência árabe, né? Porque tem pessoas aqui de descendências asiáticas, por exemplo, e de descendências africanas que não tem essa questão de se fecharem, né? Até porque a quantidade é muito menor. Então, quando eu falo da questão do racismo, existe, né? O pessoal vai olhar assim, tudo bem, vai falar do negro, do asiático e tudo mais, mas o mais gritante mesmo, né, é o árabe, né? Então, tem essa questão aí que as pessoas geralmente não falam, né? Eu acho que eu nunca nem ouvi ninguém falar essa questão aí dos árabes, então, isso já aconteceu também em outros lugares da Europa, né? Na Alemanha, inclusive, teve bastante problema aí com os turcos, né? Porque teve uma grande massa de turcos que foi morar na Europa. E é isso aí, galera. Outro fator também, né? Que você vai estar muito distante aí, né, da sua família no Brasil, né? Porque o que acontece? A gente tem uma. Claro, galera, que vai depender também, né, da onde você mora, né? No meu caso, eu percebo que é um pouco mais difícil porque eu moro em Salvador, né? Então, para sair da Dinamarca, né, da onde eu moro, inclusive, que não é a capital da Dinamarca, eu moro na terceira maior cidade. E às vezes é um pouco difícil, né? Porque eu tenho que pegar um trem, tenho que pegar um avião, fazer uma conexão em outro lugar da Europa, para depois fazer uma conexão e ir para São Paulo, na maioria das vezes, e depois ir para Salvador. Então, acaba se tornando meio cansativo, né? E é um dos fatores aí que você tem que levar em consideração, né? Se você mora em um lugar do Brasil que é um pouco. Na verdade, né? Se você não mora em São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Às vezes vai acabar se tornando complicado para você, né? Porque geralmente a maioria dos voos direto da Europa, né, são para São Paulo e Rio de Janeiro, e isso acaba se tornando um peso grande, né? Você já está longe da sua família, e quando você vai visitar essas pessoas, acaba se tornando muito cansativo, né? Então, esse aí também é um lado muito negativo, né, de se morar na Dinamarca, que a gente não tem tantos voos assim, né, direto. Na verdade, não existe voo direto, né, saindo da Dinamarca para o Brasil, né? Outro fator, galera, é que as pessoas geralmente não falam de jeito nenhum, né, é a questão da criminalidade, né? Existe uma criminalidade aqui, mas obviamente, né, a gente tem que levar em consideração a proporção, né? A gente está num país aqui de 5 milhões de pessoas, então a gente vai ter uma criminalidade meio que relevante à proporção. Obviamente ainda é menor, né? Mas porém a gente vai ter um índice aí de furto muito alto, né? Principalmente se você mora aí nas grandes cidades. Existe um furto muito grande aí de bicicletas, né?
até carros, né? Coisas, qualquer coisa que as pessoas conseguem roubar aqui, eu percebo que acontece furtos, né? De bicicleta já aconteceu bastante, inclusive já aconteceu comigo, né? Com pessoas próximas a mim, de terem as suas bicicletas roubadas. Já ouvi casos também de pessoas que tiveram carros furtados, né? Patinetes elétricas furtadas. Ouvi casos também de casas que foram arrombadas, né? A pessoa fica meio que analisando se tem gente em casa, se não tem, e aí quando vê que tem uma casa há muito tempo fechada, o pessoal tende a invadir, roubar, né? Porém, a gente vê que os ladrões aqui, né? Não sei se é por causa do nível educacional muito alto, né? Então, a gente acaba vendo crimes aqui que são de difícil resolução, né? Principalmente os crimes de bicicleta. São crimes que geralmente são difíceis você conseguir recuperar sua bicicleta. A gente não sabe ao certo, né? Se as pessoas pegam essas bicicletas e revendem na Dinamarca, ou se elas sempre vão para revender em outros países, né? Então, a gente tem uma questão criminal aí muito alta, né? E as pessoas geralmente não comentam tanto sobre isso. Outro fator interessante, galera, que vale a pena ser mencionado aí é a questão da língua, né? Todo mundo sabe que a Dinamarca é um país que fala dinamarquês. E uma coisa interessante é que as pessoas falam inglês, né? Então, praticamente todo mundo aí vai falar inglês. Só que esse acaba se tornando um fator negativo, porque as pessoas, apesar de falarem inglês aqui, eles se sentem muito mais confortáveis falando dinamarquês. Então, quando você está num ambiente que tem a maioria dinamarquês, você vai se tornar a minoria ali. E o que vai acontecer? As pessoas geralmente vão falar somente dinamarquês, né? Tendem a falar somente dinamarquês. E se você for uma pessoa que você não entende nada de dinamarquês, você vai ficar meio que sobrando ali, né? Então, ou seja, já é uma coisa meio difícil, né, de fazer amizade, já é uma coisa mais complicada. E se você estiver num ambiente que todo mundo fala dinamarquês, você tende a ser meio que isolado porque você não fala dinamarquês, apesar de todo mundo falar apesar das pessoas falarem inglês, né? Então esse é um fator muito complicado, até porque você vai precisar do dinamarquês, né? Você vai precisar estudar, aprender o dinamarquês, porque essa é a língua do país. Então o aprendizado dinamarquês é muito difícil, né? É uma linguagem muito difícil, muito complicada de aprender, que existe uma pronúncia muito específica, né? Se você fala uma palavra um pouco diferente aí do que os dinamarqueses estão acostumados, eles não entendem. Não é como o português que você fala de qualquer jeito, as pessoas sempre vão entender, né? Então aqui tem essa questão da barreira linguística aí muito forte. Apesar de todo mundo falar inglês, exigem, né, que você fale o dinamarquês. Então, galera, eu acho que o que eu tinha para falar é isso nesse vídeo, né? Não dá para falar tudo, obviamente, porque não dá para deixar o vídeo muito longo, né? Então seria aí mais de 1 hora, né? Mas eu espero aí que consiga fazer mais vídeos desse tipo aí, né? Vou fazer um também falando das coisas positivas, obviamente, né? Para não parecer que eu sou um cara muito negativo. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. É muito interessante que você deixe seu comentário. Se você puder também, compartilhe com aquele seu amigo que tem vontade de conhecer a Dinamarca, tem vontade de morar na Dinamarca, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua por ter assistido até aqui, né? E até a próxima. Fui.